E aí o que aconteceu? O Eduardo me olha uns 2, 3 meses atrás, depois de 4 anos, sendo o melhor vendedor, vendeu, sei lá, 10, 15 milhões, nem lembro mais quanto ele vendeu. Vendeu muito, muito mesmo, em várias áreas diferentes. 17 milhões. 17 milhões, alguma coisa assim. E ele conseguiu vender muito e ele chegou pra mim e falou, cansei desse negócio. Não quero mais vender, não, vou fazer outra coisa. Falei, vai fazer o quê, Eduardo? E ele, não sei. Você que me fala. Eu falei, Eduardo, você chega em mim na reunião, fala que você não sabe o que você quer fazer, depois você tá aqui desde o começo da empresa, né? Vai fazer o quê? Aqui, por exemplo, também a gente tenta aproveitar as pessoas ao máximo. Tem gente que já deu errado aqui em 3 áreas. Aí eu tento na 4ª, aí eu tento na 5ª. Porque o investimento em pessoas, assim, né? Ele é alto. Aqui é absurdo. A gente tem um tempo muito grande para a pessoa madurar. Quando a pessoa entra aqui na empresa, ela passa um mês sem fazer nada. Ela vai ficar um mês estudando as aulas da UVP, fingindo que está trabalhando. Aí ele vai ser pago para aprender, né? E Olha, até... eu acho que esse é um dado que as pessoas perguntam, que eu acho que é interessante a gente abrir. Um colaborador em onboard, ele custa depende da função dele, mas ele custa entre 9 e 14 mil reais. Para ele entrar, ter um bom equipamento, os treinamentos que ele precisa de fazer, a formação em Clifton, o tempo de treinamento dele, então ele custa entre 9 e 14 mil reais só para existir aqui no primeiro mês. Porque tem esse custo. E assim, Bruno, minha empresa é pequena, preciso de ter esse custo agora? Não precisa. Mas... A gente era pequeno, tinha, por que você não tem que ter? Tem que ter. Mas 9, 14 mil não, né, gente? Mas não pode... um valor ajustado para a realidade do tamanho do seu negócio, do momento do seu negócio. Mas você tem que entender que tem um custo. Tem um custo aculturar as pessoas. Uma outra coisa que é legal, que vocês estavam falando sobre aproveitar os talentos, né? Se a pessoa errou ou não. Mas às vezes a pessoa não necessariamente ela errou. A gente tem casos de pessoas que são super aculturadas e elas falaram, olha, eu tô nesse momento de trilha de carreira, mas na verdade eu quero ir para uma outra área. E a gente valoriza tanto que a pessoa tá aculturada que pra gente não é um problema ela sair daquela área se a gente sabe que ela já tá comprada na nossa ideia e que ela vai conseguir se dedicar para garantir resultado na outra área que ela for. Acho que dá para dar um exemplo bom de cultura aqui. A gente tem o melhor vendedor da empresa era o Eduardo, né? O Eduardo, ele trabalhou com vendas aqui bastante tempo, desde o começo da empresa. Então, eu trouxe ele de outra empresa já. A gente trabalha junto há mais ou menos uns 9 anos, eu acho. E eu não tenho certeza desse número, mas é por aí. 9 anos. Foi 2000. Eu acho que é um pouquinho mais. 10, 11, 2014, desde 2014. Então a gente trabalha junto desde 2014. O tempo passou mais rápido, eu tô mais velho do que eu me lembrava. Então o Eduardo, ele entrou na empresa, eu trouxe ele de outra empresa, eu falei, cara, você vai cuidar da área de vendas aqui. Ele nunca tinha vendido nada, mas eu sabia que ele escrevia bem e que ele tinha uma boa capacidade de relacionamento humano, né? Ele começou a vender, a gente foi processualizando e tudo. Ele nunca teve uma boa característica de ser líder. Então olha que loucura. Primeira coisa que você vai ver na nossa cultura aqui. A gente acredita muito em ensinar pessoas. O Eduardo começou a ensinar a Beatriz Marques, né? Começou a ensinar ela os processos de vendas e tudo. Ele ensinou ela. Ela tinha uma capacidade de liderança maior. O Eduardo ensinou a Bia e ela virou chefe dele. Ele ensinou ela. Ele era um ótimo vendedor, não líder. A gente nunca promoveu o Eduardo para líder. Porque aqui tem o sistema da carreira em Y, então, ou líder ou especialista. O Eduardo, para sempre, ele é ser especialista. Ele não tem capacidade de gestão. Ele não é organizado, tem TDAH, esquece o que tá fazendo, mas é um puta vendedor. A maioria das empresas promove o cara que é bom para gerente, né? Acha que o cara que é bom, ele tem que partir para mandar para outras pessoas. A gente nunca cometeu esse erro aqui. Uma grandíssima cagada, né? É uma grandíssima cagada. Você tem o seu melhor vendedor, você tira ele de vendedor e coloca ele numa coisa que ele é péssimo. E aí ele vira um péssimo gestor. E aí o que aconteceu? O Eduardo me olha, uns 2, 3 meses atrás, depois de 4 anos, sendo o melhor vendedor, vendeu, sei lá, 10, 15 milhões, nem lembro mais quanto ele vendeu. Vendeu muito, muito mesmo, em várias áreas diferentes. 17 milhões. 17 milhões, alguma coisa assim. E ele conseguiu vender muito e ele chegou pra mim e falou, cansei desse negócio. Não quero mais vender, não, vou fazer outra coisa. Falei, vai fazer o quê, Eduardo? E ele, não sei. Você que me fala. Eu falei, Eduardo, você chega em mim na reunião, fala que você não sabe o que você quer fazer, depois você tá aqui desde o começo da empresa, né? Vai fazer o quê? E daí eu peguei e voltei pra ele, não, então você vai agora analisar as estruturas do processo de venda pra gente ver o que consegue fazer, já que você é um especialista de venda, sempre foi, né? Desde já tem 3 anos você tá como especialista, né? Além de, ele ajudava no treinamento dos outros vendedores, e a pessoa de gerência só gere mesmo, né? Gerencia os relatórios, analisa e ensina menos. O especialista ensina um pouco mais, porque é ele que domina aquela área. Então, o líder nem
sempre é o melhor para executar, porque ele pode ser bom de liderar, não de executar a função. Outro erro muito comum em culturas de empresas aí que é o cara que resolve tudo, que normalmente é um bosta, né? Não serve para nada. É o pato, né? Faz Nada tudo mal feito. anda mal, voa mal. Na minha empresa só funciona se eu estiver lá dentro, só funciona que eu sou o melhor de tudo, eu que resolvo o problema, porque isso é ruim. Significa que você é um péssimo gestor, você deveria contratar um CEO e ir para especialista, se é bom de vendas, tal, que vai para sua área, né? Normalmente são péssimos gestores essas pessoas que são boas em resolver problema. Daí, colocamos ele foi fazer uma análise dos processos, dos formulários, daquela coisa toda, com alguns ajustes que a gente fez juntos, né? Passamos a tarde ali analisando e tal. Aumentou em 25% ali a demanda de pessoas pela escola, por exemplo. Então, alguns processos que a gente ajustou, não vou explicar o que aqui exatamente que a gente mexeu, mas a gente conseguiu um bom desempenho. Detalhe, a média de conversão da nossa área, de taxa de conversão, olha isso, a média de conversão é 3% das pessoas que acessam a página. A da UVP é 30% quase. Já é um número muito difícil de mexer. Quando você imagina que a nossa taxa de conversão é 30%, significa que a cada 10 pessoas que abrem o site da UVP, 3 se transformam em alunos, ou clientes da consultoria, ou para algum lugar. Né? Isso de um processo muito eficiente, que foi mexido palitinho por palitinho ao longo de 5 anos, né? Para chegar nesse lugar. Óbvio que a gente não começou assim, a gente começou com 4, 5. Numa conversa com ele, a gente melhorou isso. Imagina, se eu tivesse deixado o Eduardo vendendo, a gente nunca teria chegado nesse cenário. Então ali eu descobri isso, falei, cara, agora você vai para mexer nessa outra área aqui. E a gente começou a fazer alguns ajustes desse. Vamos ter que pensar ainda no modelo de remuneração novo, porque agora não está mais associado ao número de inscrições, de matrículas, etc. A gente vai ter que pensar como é que vai funcionar isso, porque a UVP tem um processo super complicado, né? A gente recusa parte dos alunos, então a taxa de conversão sempre foi medida diferente. Um vendedor da UVP ele não ganha comissão por venda, isso é uma coisa muito específica, ele não ganha, cada pessoa que ele matricula ele ganha X reais, não é assim que funciona, né? Então, se o aluno que ele matriculou não tinha necessidade de entrar na escola, por exemplo, ele tem uma penalização, né? Ele é penalizado por isso, ele perde dinheiro. Se ele não conversa com as pessoas, se ele não cria conexão real com aquelas pessoas, só empurra link, ele é penalizado. Então ele tem que, por isso que o atendimento é bom, porque eles são remunerados pelos estímulos corretos. Você está dando os estímulos corretos para as pessoas, porque muitas vezes você vai colocar lá só taxa de venda, o cara vende a qualquer custo, dá desconto, etc. Não, o VP não existe desconto. Então a gente trabalha com um modelo muito mais protetivo para a marca, né? A gente quer vender para quem deve comprar e não para quem não deve comprar. Esse é um passo principal, porque a gente é uma instituição de ensino. A gente não pode estar aqui fazendo qualquer coisa por dinheiro. A função da instituição de ensino é educar. Então, os vendedores daqui, eles nem são chamados de vendedores, né? Pra vocês terem uma ideia. Eu falo departamento de vendas para traduzir para vocês. Não existe um departamento de vendas dentro da UVP. Então, é um ponto. Você não tem uma instituição de ensino, não tem departamento de venda, né? Tem uma adequação ali de quem entra aqui dentro. Então, imagina, olha isso. A gente chegar num lugar desse, numa taxa de conversão dessa, as pessoas ficam pensando, poxa, como é que isso acontece, né? E é exatamente por uma cultura muito bem feita, muito bem fundamentada na centralidade daquilo que importa para o negócio. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Jus Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais, investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.